Piscando, man. 3, 2, 1. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Passat. Estão passando por aqui. O nome não tem a ver com passando, né? Mas É os gatos passando perto do tripé. agora chega de falar de gatos passando por debaixo do tripé e bora pro vídeo. Para começar a falar do Passat, a gente tem que voltar lá para o ano de 1964 e falar um pouco da Audi. Por que para o ano de 1964? Porque em 1964 a Audi ela foi vendida para a Volkswagen. Ela não se chamava Audi ainda, ela se chamava Auto Union. Essa Auto Union, em 1965, passa a ser chamada de Audi. A Audi ela tinha os motores diferentes, os motores tradicionais da Volkswagen da época. A Volkswagen fazia motores boxers traseiros refrigerados a ar e a Audi fazia motores dianteiros refrigerados a água. Em 1972, a Audi lança o Audi 80. Esse Audi 80 ele tinha um motor dianteiro refrigerado a água, como era de costume na Audi. O motor ele se chamava EA827, ele tinha 1.500 cilindradas e 54 cavalos. A plataforma nesse Audi era a plataforma chamada de B1. Essa plataforma é a mesma plataforma utilizada no Passat. Na verdade, ele é o mesmo carro, algumas poucas diferenças, mas esse Audi 72 e o nosso Passat, ele é praticamente o mesmo carro. Em 1973, a concorrência fica meio acirrada com a Volkswagen. Por quê? Porque em 68 a Chevrolet lançou o Opala e em 73 a Ford tinha lançado o Maverick, ambos com carroceria fastback, e começou a tirar vendas da TL. A Volkswagen decide lançar o Audi 80 aqui no Brasil. Só que além de trazer com o nome Audi, ela resolve trazer com o nome Volkswagen e põe o escudo da Volkswagen, o emblema da Volkswagen na sua dianteira, e também só traz a carroceria fastback. Não traz a carroceria sedã e nem a perua, que era vendida lá na Europa até então. A carroceria sedã e a carroceria perua veio para o Brasil na plataforma B2, que seria a segunda geração do Passat lá na Alemanha, só que aqui se chamou Santana. Em 81 com o nome Santana e em 85 com o nome Quantum, na versão perua. Mas isso é assunto para outro vídeo, depois a gente faz um vídeo só sobre Santana e Quantum, não vamos ficar falando muito deles aqui nesse vídeo. No final desse ano, de 1973 para 1974, ela lança aqui no Brasil o Passat. Antes disso, lá na Alemanha, ela lança também em 73 o Passat lá na Alemanha com as mesmas características do Passat brasileiro. O Passat ele é lançado aqui no Brasil com a plataforma B1 da Audi e o mesmo motor da Audi 1.5 e na Alemanha também. O Audi ele continua esse Audi 80 até meados dos anos 2000 sendo vendido pela Audi. E também o Passat começa a ser vendido com o escudo da Volkswagen. Eram os mesmos carros praticamente, só que um com o emblema da Audi e outro com o emblema da Volkswagen. Em 1975 é lançada a versão 4 portas do Passat. Antes ele era oferecido apenas na versão 2 portas, mesmo porque o brasileiro nessa época preferia os carros 2 portas. Agora se podia optar também pela versão 4 portas e também ele é vendido em 3 versões, a L, a LM e a LS. Esses Passats eles têm diferenças. A L é um carro mais básico do Passat. No seu painel ele tem o marcador de velocímetro, ele tem marcador de temperatura do arrefecimento e marcador de combustível. Aqui no meio ele é tampado, ele não tem relógio de hora, não tem nada. A versão LM e a LS, aqui no meio já tem o relógio de hora. Fora os acabamentos, dependendo da versão eles tinham os acabamentos mais básicos e dependendo da versão os acabamentos internos eles eram mais aprimorados. Em 1976 é lançada a versão TS do Passat. TS significa Touring Sport. Essa versão TS ela era um pouco diferente das outras versões. Tinha um motor 1.6 com carburador Solex corpo duplo que rendia 86 cavalos. No seu interior tinha volante esportivo de 3 raios. Aqui no centro do velocímetro, onde era o relógio de hora nas versões mais aprimoradas e na versão mais básica era tampado, ali tinha um RPM, ou seja, ele era um volante esportivo com RPM no centro. E no seu console ele tinha voltímetro, relógio de hora
e vacômetro. O seu visual externo ficava por conta dos 4 faróis, em vez de 2, que era nas outras versões. A versão TS ela tinha 4 faróis redondos na frente e faixas na lateral escrito TS. Em 1977 é lançada a versão 3 e 5 portas. Por que 3 e 5 portas e não 2 e 4 portas como já era vendido? Porque as 2 e 4 portas era uma tampa pequena que abria no porta-malas. E essa versão ganhou o nome de 3 e 5 portas porque era uma porta inteira que abria a tampa e já abria para o porta-malas, já abria para a parte de dentro. No Gol também era assim, no Uno era assim, no 147 era assim. E o Passat passou a ter essa versão. A outra versão, que abria apenas uma tampa em cima do porta-malas, uma tampa menor, ainda continuou sendo fabricada. Essa versão 5 portas do Passat era uma versão muito rara, mesmo porque o povo aqui no Brasil preferia uma versão 2 portas, então a versão 3 portas vendeu bastante, e a maioria dos carros 5 portas que foram feitos para exportação. Em 1978 é lançado o Passat LSE. Esse Passat LSE também ficou conhecido como Passat iraquiano. Ficou conhecido como Passat iraquiano porque muitos desses carros fabricados, embora não eram vendidos aqui no Brasil, também foram exportados para o Iraque. Esse Passat iraquiano tinha, diferente do Passat normal, ele tinha bancos com toque aveludados, eles eram todos na versão 4 portas, ele tinha encosto de cabeça no banco traseiro, eles tinham opcional de ar-condicionado, ele usava o mesmo motor da versão esportiva, que era o motor 1.6, o motor do TS. Em 1979, ele ganha uma remodelação na sua frente. Antes, os seus piscas eram nos para-choque, agora eles passam a ser na lateral dos faróis. Os faróis passam a ser os faróis quadrados, ele passa a ter um friso na sua grade dianteira. Os piscas, eles passam a ser envolventes, eles passam a dar a volta no paralama dianteiro. Essa frente ela foi desenhada por um design italiano muito renomado no mundo do automobilismo. Ele fez vários Alfas Romeos. Aqui no Brasil, ele é mais conhecido por fazer o design do Uno e também por fazer o design da traseira do Siena. Ele fez o design dessa frente do Passat. O seu nome é Giorgetto Giorgiari. Em 1981, os piscas traseiros, que antes eram todos da cor rubi, passam a ser da cor âmbar. Em 1983, o Passat ele ganha uma nova remodelação. Os faróis dianteiros ele passa a ter 4 faróis retangulares com uma carenagem de plástico envolvendo eles, e a versão TS passa a se chamar GTS. Em 1984 ele passa a usar o motor 1.8 AP, com 93 cavalos. E as suas versões passam a ter nome. A versão GTS passa a se chamar Pointer. A versão LS passa a se chamar Village. A versão SLE passa a ter o nome de Paddock. E é lançada uma versão bem mais básica do Passat também, chamado de Special. Em 1985, o Passat ele ganha para-choques envolventes, tanto na dianteira quanto na traseira. A sua lanterna ele passa a ser toda frisada na parte traseira. O seu interior, o seu painel, ele é todo remodelado, ele é todo redesenhado, ele fica com um painel mais moderno também em 1985. E as versões LSE e as versões de 3 portas são tiradas de linha. Em 1988, o Passat ele deixa de ser fabricado aqui no Brasil. Mas você lembra que lá no começo do vídeo que eu falei que o Passat também começou a ser fabricado do mesmo jeito que era fabricado no Brasil, só que lá na Alemanha? Aqui no Brasil parou em 88, mas lá na Alemanha ele continuou. Teve uma versão nesse meio tempo, de 88 até 94, quando ele passou a ser vendido aqui no Brasil como importado. Teve uma versão nesse meio tempo lá na Alemanha que não foi vendida aqui no Brasil, nem chegou a fazer parte aqui no Brasil. Mas em 94 ele passou a ser vendido aqui no Brasil com a apelidade Passat alemão porque ele era alemão. E também a versão perua passou a ser vendida aqui no Brasil com o nome de Passat Variant. Lá na Alemanha ele tinha 3 opções de motores, ele tinha um motor a diesel. Esse motor a diesel ele não veio para o Brasil porque aqui no Brasil tem uma lei que proíbe carros a diesel que tem uma capacidade de carga menor que 2 toneladas. Como o Passat não era caminhonete nem caminhão, não tinha capacidade de carga acima de 2 toneladas, ele não pôde ser trazido esse motor a diesel para o Brasil. Em vez disso veio 2 motores para o Brasil, o motor 2.0 de 115 cavalos e o motor VR6 de 6 cilindros, 2.800 cilindradas e 174 cavalos. O Passat alemão ele é fabricado até hoje, ele é vendido aqui no Brasil até hoje nos dias atuais como carro importado, ele não é mais fabricado aqui no Brasil.
E a versão peru a mesma coisa. Na verdade, as versões peru aqui no Brasil estão acabando, né? Estão saindo de linha, estão dando espaço para os SUVs. E vamos falar uma frase aqui que é: salvem as peruas. Bem, meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até um ponto desse? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, tchau meus amigos!